pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam em casa, aquelas pessoas que podem. Quem não pode, por favor, quando precisar sair, use máscara e cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam. Quanto mais tempo a gente fizer a nossa parte, a gente ficar em casa agora, mais rápido a gente vai poder sair, vai poder voltar à normalidade de antes, né? Então, é um apelo que eu faço inicial para que vocês levem a sério esse isolamento, para que vocês levem a sério a quarentena. Em breve, muito em breve, desde que façamos a nossa parte, estaremos de novo de volta às aulas presenciais, estaremos fazendo partilha do lanche, fofocando, pedindo para sair, para ir ao banheiro, olhar o cabelo, enfim, tá certo? Então, por favor, se cuidem, fiquem em casa. E aí eu vou me apresentar, eu sou a professora Laís Regina, sou pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal da Paraíba, e hoje vou conversar com vocês sobre a disciplina Estágio Supervisionado 1, né? Aquele estágio que trata dos anos iniciais do ensino fundamental, tá? E aí eu queria deixar o nome de alguns autores conhecidos na pedagogia, se vocês precisarem mais na frente para um TCC ou para um trabalho, vocês precisarem se aprofundar nessa temática. A professora Selma Garrido Pimenta, né, é uma das professoras mais conhecidas e mais estudadas no campo da pedagogia, quando o assunto é estágio supervisionado. Assim como também José Carlos Libânio, que é um nosso velho conhecido, né, que ele estuda praticamente tudo da pedagogia, mas a Selma Garrido Pimenta, ela é das professoras mais de referência, então fica a dica aí, tá? E aí, como esse estágio supervisionado que nós vamos conversar sobre ele hoje trata do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental, é importante destacar que o artigo 21 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que rege a educação brasileira, vai trazer o ensino fundamental como a segunda etapa do nível da educação básica, né? O artigo 21 LDB é muito importante a gente saber disso, porque é um assunto que sempre cai em concurso, tá? É um assunto que nunca perde a validade, digamos assim, tá certo? E a educação escolar brasileira, ela é dividida em dois níveis. Nível 1, que é a educação básica, e o nível 2, que é ensino superior, tá? Então, e esses níveis são divididos em etapas. Então, a educação básica, ela tem 3 etapas, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? E o ensino superior tem 2 etapas. O nível 2 tem 2 etapas, que é graduação e pós-graduação. E as pessoas, os estudiosos, a pedagogia, enfim, os professores dividem o ensino fundamental em anos iniciais e anos fundamentais, ou ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Sendo que para a LDB sempre será ensino fundamental, tá? Então, se vocês se depararem um dia com uma questão de concurso perguntando quais são as etapas da educação básica, do nível 1, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Pronto, as 3, ok? Quando a gente está estudando BNCC, formação de professores, estágio supervisionado, aí a gente divide anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Até porque a gente sabe que o nosso campo de atuação da pedagogia nos habilita apenas para ministrar aulas nos anos iniciais do ensino fundamental, não é verdade? Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que é de 1º ao 5º ano. Então, é importante a gente ter em mente isso, tá? E aí, eu queria fazer uma pergunta inicial para a gente refletir sobre essa disciplina estágio supervisionado, que é o seguinte: o estágio, ele deve ser visto como uma obrigação curricular, né? Ou uma oportunidade. Por que eu estou perguntando isso, né? Porque
No nosso curso de pedagogia, o estágio supervisionado, na maioria das vezes, ele não é um estágio remunerado. Ou seja, a gente vai para a escola trabalhar, cumprir uma carga horária de graça. Ele não é um estágio remunerado, a gente não vai receber dinheiro, como o pessoal das engenharias, por exemplo, fazem um estágio remunerado, o pessoal do direito, né? Mas o nosso estágio, ele não é um estágio remunerado. Então, a pergunta, ele deve ser encarado, tendo em vista essa problemática, ele deve ser encarado como uma obrigação ou uma oportunidade, tá certo? E aí a gente vai mais adiante sobre o estágio, né? Qual a importância do estágio para a formação de professores? Então, para responder essa pergunta, a obrigação ou oportunidade, eu lanço uma outra pergunta. Qual a importância do estágio para a formação de professores, professoras, né? Ou seja, para a nossa formação? Então, na apostila de vocês, tem lá algumas coisas escritas sobre estágio, nos slides que eu vou mandar também. E aí, uma das coisas que eu mais gosto de pensar sobre o estágio é esse estágio como um lugar de identidade profissional, né? De construção da identidade profissional. Então, é por meio do estágio que eu vou me aproximar, né, da minha futura profissão, tá? É o momento de refletir, eu vou querer ser professora, não vou? Eu preciso de mais estágios, eu preciso de mais tempo? Eu vou querer ser professora dessa forma, eu vou fazer dessa forma, né? Eu vou ser diferente nisso. Bom, se eu fosse professora, eu faria isso. Então, o estágio, ele proporciona a reflexão, tá certo? Entre a teoria e a prática e também a identidade profissional, tá? Ele não é para nossa profissão, ele não é um trabalho remunerado, tá? Então, isso pode ser uma problemática ou não, tá certo? Mas ele é um lugar de exercer conhecimentos práticos, ele é um lugar que me permite conhecer ou me aproximar, eu prefiro dizer me aproximar, na verdade, de uma identidade profissional, né? E ele me permite também aprender sobre a profissão, aprender conhecimentos ou apreender conhecimentos práticos sobre a profissão docente, tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês reflitam sobre essa importância do estágio supervisionado. E aí o nome é supervisionado porque ele tem uma supervisão tanto do professor da faculdade quanto do professor da escola, né? Por isso que se chama estágio supervisionado. E eu quero que vocês percebam, reflitam sobre essa importância do estágio supervisionado para a nossa profissão docente, ou seja, para a formação de professores, tá certo? Então, que importância seria essa? A identidade, né? A identidade profissional, ou seja, essa proximidade com a identidade profissional, essa interlocução entre a teoria e a prática, ou seja, aquilo que eu estudo na universidade, na faculdade, na videoaula, né? Com a prática de ensino, com o que eu vejo em sala de aula. E aí eu vou dizer para vocês, não se enganem, tá? Que a gente vai ver muita coisa diferente, tá certo? E também um espaço de desenvolver conhecimentos práticos, tá? Desenvolver conhecimentos práticos, ok? São esses 3 pontos que eu gostaria que vocês encarassem a importância ou refletissem sobre a importância do estágio para a formação de professores, tá bem? Um segundo ponto que será abordado também no livro de vocês, na apostila de vocês, são algumas concepções de estágio. Então, a apostila traz 3 concepções de estágio, né? As 2 primeiras para a gente refletir, para a gente pensar, será que é isso, será que não é? Como eu faria, como eu não faria?
E a terceira seria para a gente meio que se aproximar, nos aproximarmos da perfeição, entre aspas, né, do ideal, tá? Então, essa primeira concepção de estágio é a ideia do estágio como imitação de modelos, né? Ou seja, aprender a ser professor observando, imitando, reproduzindo, né? Só que essa imitação, esse estágio como imitação de modelos, ele pode, essa concepção de estágio, né, enquanto imitação, pode nos levar a uma falta de reflexão crítica sobre a prática, tá? Então, um exemplo, eu não vou aprender a ser professora simplesmente imitando a professora Laís que está falando nesse vídeo, né? Eu posso, sim, aprender com a professora Laís algumas metodologias de ensino, algumas práticas, mas não é apenas imitando. Por quê? Porque eu vou refletir criticamente sobre a prática da professora Laís. Eu vou retirar para mim aquilo que eu considero importante e o que eu considero não importante. O que eu considero viável para minha aula e o que não é viável. Então, essa ideia de estágio como imitação de modelos, a gente precisa ter cuidado para não perder o senso crítico, tá? A criticidade, a análise, né, sobre a nossa realidade, sobre os nossos contextos históricos, culturais, socioeconômicos, porque cada um tem a sua individualidade, tá certo? E aí, a segunda concepção de estágio é o estágio como instrumentalização técnica, ou seja, o aprender a ser professor baseado em questões técnicas, né? Ensinar o alfabeto, ensinar os encontros vocálicos, os ditongos, tritongos, os encontros consonantais, né? Então, é reduzir o estágio à aplicação, né, digamos assim, de um instrumento técnico, tá? Que também é um ponto que precisa ser revisto nessa concepção de estágio, de apenas entender o estágio supervisionado como uma instrumentalização técnica. O que seria isso, essa instrumentalização técnica, né? Vou fazer um plano de aula e vou aplicar lá na sala de estágio, na aula do estágio, né? No estágio supervisionado que eu estou fazendo. Não agora, vocês não vão fazer esse estágio agora, porque não está tendo aula, tá todo mundo, né, em meio à pandemia, não tem como ir para um estágio supervisionado. Mas, em um outro momento, seria apenas aplicar um plano de aula na escola. Isso é uma concepção de estágio como instrumentalização técnica, ou seja, eu vou apenas utilizar meios técnicos, né? E o estágio supervisionado, ele não tem esse objetivo, né? Até porque um dos objetivos do estágio supervisionado é de ser um lugar de formação da identidade profissional. Então, a identidade, o que é que uma identidade ela precisa? Né? Ela precisa de reflexão, ela precisa, muitos autores vão chamar o estágio como essa relação entre a teoria e a prática. Ou seja, essa praxis do ensino, né? No estágio supervisionado, eu desenvolvo a praxis de ensino, tá certo? Então, também é um ponto problemático pensar o estágio apenas como uma instrumentalização técnica, tá? E a terceira concepção de estágio que a apostila vai trazer é o estágio como aproximação da realidade e atividade teórica, tá? Ou seja, o aprender a ser professor como base e compreensão da relação entre teoria e prática. Essa é a nova concepção de estágio, tá? O estágio, ele é objeto da praxis. Ou seja, ocorre no contexto da sala de aula, ocorre no contexto da faculdade, tá certo? Ele não é somente a prática de ensino, mas é a reflexão sobre essa prática de ensino,
E, gente, a palavra praxis e reflexão para pedagogia, essas duas palavras, esses dois termos, elas são muito caras para a pedagogia, tá? Porque a pedagogia entende, a pedagogia enquanto ciência da educação entende que ser professor, que trabalhar, fazer a diferença na educação é ser esse professor que reflete sobre a sua prática, né? Que consegue unir a relação, consegue unir teoria e prática, tá certo? Então, esse é o grande desafio do estágio supervisionado e o principal objetivo, que é aproximar os estudantes, tá, de uma realidade teórica, de uma realidade, de uma atividade teórica por meio de uma realidade prática, tá? Ou seja, o estágio ele não é somente uma disciplina prática da pedagogia, de demais cursos, né? Mas ele é uma disciplina, um componente curricular, né? Que aproxima, por meio de uma realidade prática, o estudante de uma atividade teórica, ou seja, teoria e prática, né? E a docência, ela é uma profissão que se aprende na ação cotidiana. Paulo Freire já dizia, né? Ninguém aprende a ser professor numa terça-feira à tarde, debaixo de uma árvore, né? O aprender a ser professor, ele se dá cotidianamente, a partir do momento em que a gente vai colocando em prática os conhecimentos teóricos. Então, quando vocês estiverem numa escola, quando vocês estiverem estagiando, quando vocês estiverem elaborando um plano de aula, né, vocês vão pensar sobre essas palavras, de dizer, não, é um momento de refletir sobre a teoria, é um momento de refletir sobre a prática de ensino, sobre como eu me comporto como docente, como eu tomo decisões, né? Então, essa construção, essa identidade docente, ela se constrói por meio dessas tomadas de decisões, por meio da avaliação, tá? Por meio do planejamento, por meio de quê? Por meio da reflexão entre teoria e prática, certo? E aí, para um estágio supervisionado, como uma disciplina, né, que vai ajudar, que vai contribuir para a construção dessa identidade docente, eu digo a vocês que não há receita pronta, né? Não há receita pronta de dizer, o que é que eu devo fazer no estágio supervisionado? Não, devo fazer isso, isso e isso. O que é que eu devo fazer para ser uma boa professora, um bom professor? Não, devo fazer isso, isso e isso. Não tem, tá? Não existe, tá certo? É uma atividade que ela vai acontecer no cotidiano, mas, preste atenção nisso que eu vou dizer, tá certo? Mesmo que a docência, ela aconteça no cotidiano, ela não pode ser um tiro no escuro. Ou seja, se eu tivesse dizendo aqui, a gente se faz professor no cotidiano, eu estaria defendendo a não formação de professores, não é verdade? Quando eu digo que a docência ela se constrói no cotidiano, ela se faz no cotidiano, eu estou pensando a nossa formação. Ou seja, eu estou pensando o exercício, eu estou pensando a prática dos conhecimentos teóricos que a gente aprendeu. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Eu fiz meu curso de pedagogia na Universidade Federal da Paraíba, 4 anos de curso, tá? E as únicas experiências de docência que eu tive foram através dos estágios. Eu nunca trabalhei enquanto exercia a profissão. Eu nunca fiz aquele curso do magistério que muitos professores fizeram, né? Antes de entrar no curso superior. Eu nunca tive essa experiência profissional na prática, a não ser por meio dos estágios. Quando eu terminei a graduação, eu fui fazer o mestrado, também na Universidade Federal da Paraíba. Fiz 2 anos de mestrado. Foi no meu 2º ano, aliás, fiz os 2 anos de mestrado, fiz estágio docência também no mestrado. Terminei o mestrado, iniciei no doutorado em 2016.
Foi em 2016, dia 21 de maio, inclusive, porque apareceu uma lembrança esses dias no Instagram e eu lembrei. Foi no dia 21 de maio a primeira vez que eu pisei numa sala de aula de ensino superior, né? E minhas experiências docentes, elas se deram por meio dos estágios. Então, como é que eu fui para o ensino superior naquele 21 de maio de 2016? Eu fui amparada nos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da minha formação, né? Eu fui feliz para a sala de aula, eu fui segura. Claro, o nervosismo sempre dá, como toda primeira vez da gente, a gente fica nervosa, né? Vai ser bom? Não vai? Vai gostar? Não vai? Enfim, vai doer? Não vai? Enfim, né? Mas a experiência também é inesquecível, não é verdade? Então, eu fui amparada nos conhecimentos teóricos que eu adquiri ao longo daqueles anos de formação, tá? Então, essa profissão docente, ela vai ser construída no cotidiano a partir dessa aquisição de conhecimentos teóricos que a gente vai adquirindo, vai acumulando, vai refletindo sobre eles na nossa formação profissional. Eu fico muito triste quando os alunos, as alunas, até professores mesmo, falam que o que a gente vê na universidade é muito diferente da prática docente, né? Que os estudos que a gente vê na universidade não tem nada a ver com a prática de ser professor. Fico muito triste com isso, porque eu não concordo, porque eu olho para a minha história e eu vejo como esses estudos teóricos, eles me ampararam no exercício da minha profissão, né? Desde que eles sejam bem aproveitados, desde que eles sejam bem refletidos, tá certo? E o estágio é um momento importantíssimo, a elaboração de um plano de aula, tá certo? São momentos importantes para a gente refletir sobre esses conhecimentos teóricos, pensando na nossa prática de ensino, tá bem? E aí, existem algumas etapas do estágio no ensino fundamental, que são 3 etapas, né? Que vocês não vão fazer agora, mas em um outro momento oportuno, que é a etapa da observação, da coparticipação e da regência, né? A observação é aquele momento de observar tudo na escola, desde quando a gente entra na sala de aula, até a hora do lanche, até a hora da saída. A gente observa não só a dinâmica utilizada pelos professores, mas a gente observa o todo da escola, a estrutura da escola, a estrutura física, como a sala de aula está organizada, se é organizada em círculos, em fileiras, em filas indianas, né? Como a professora conduz o espaço, inicia a aula, tá? Esse momento de observação, e aí serve essa dica também até para quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, né, que forem desenvolver uma pesquisa, a observação ela é importantíssima para descrever as atividades, né, que forem desenvolvidas ou que forem pensadas para aquele lugar. Então, esse é o primeiro momento de um estágio. O segundo momento é a etapa da coparticipação, né, que você e o professor, que é a professora que rege aquela disciplina, aquela sala de aula, né, vão trabalhar juntos, vão interagir sobre a terceira etapa, que é da regência. Então, primeiro eu chego, observo tudo, né? Às vezes os alunos reclamam, porque uma semana, 15 dias ou 2 semanas de observação é muita coisa, né? Não é muita coisa se a gente souber observar direito. Se a gente não souber observar direito, aí vai se tornar muita coisa assim, né? Mas se a gente souber observar tudo que precisa ser observado, não é muita coisa. E sempre com um diário de bordo, tá? Um diário de campo. Observei, escrevi. O que eu não escrevi, eu não observei. Então, essa é a regra.
O segundo momento, a coparticipação. Eu vou sentar com o professor, perguntar quais são as principais dificuldades daquela turma, as necessidades. E o terceiro momento é a regência, né? Na qual eu vou exercer a prática docente por algumas horas, alguns dias, uma semana, enfim, não sei, né? Vai depender muito de cada realidade. E nessa regência, para a regência, a gente tem que desenvolver um plano de aula, tá? O plano de aula é o planejamento individual de cada professor, tá certo? Então, é um instrumento que vai orientar o trabalho docente em sala de aula, tá? A elaboração de um plano de aula ela deve ser pensada como um momento sério, né, de exercício da minha profissão. Não é uma tarefa simples, pode ser simples para quem não leva a sério, tá certo? Mas é um momento em que eu preciso sistematizar, compor, articular os conteúdos, pensar nas metodologias de ensino-aprendizagem, tá certo? Então, o plano de aula é o momento o meu momento e o momento com o que eu quero exercer, entende? Então, é o momento do planejamento da minha tarefa, da minha atividade. Então, é na execução do plano de aula que eu vou pensar os conteúdos. E para pensar os conteúdos, eu tenho que estar atenta aos documentos que regem a educação no momento, né? Quem está em moda no momento, né? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu preciso estar atenta à BNCC. Para elaborar o meu plano de aula, eu preciso estar atenta aos parâmetros curriculares nacionais, tá certo? Então, percebe que não é só escrever lá objetivo geral, conteúdo, metodologia, avaliação, recursos, tempo. Percebe que não é só isso? Eu preciso dialogar com outros documentos que regem a educação. Eu preciso saber, conhecer o currículo do ensino fundamental 1 dos anos iniciais para elaborar um bom plano de aula. Tá? Então, esse plano de aula, ele faz parte da terceira etapa do estágio, que é a regência. E vejam como é rico o estágio, né? Porque eu não vou fazer somente o estágio. Vou fazer um estágio, vou fazer um plano de aula, eu vou aprender no estágio, né? Daí a gente volta para a pergunta inicial, obrigação ou oportunidade? Obrigação ou oportunidade, né? Estágio como apenas imitação, apenas como instrumentalização técnica ou como aproximação da realidade prática, tá? Então, minha gente, pessoal, eu espero que vocês percebam essa importância do estágio, assim como do plano de aula, como um momento de planejamento do professor para com sua profissão. Levem a sério, né? Estudem nesse período de quarentena. A gente não vai fazer o estágio agora, mas eu passarei algumas atividades para vocês sobre esse conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido esse assunto e que vocês também possam refletir sobre essa importância do estágio supervisionado para a formação de professores e professoras do nosso Brasil, tá certo? No mais, fiquem em casa, foi um prazer, conversar com vocês, gravar essa videoaula para vocês, tá? E qualquer dúvida também estou à disposição, estamos aí para dialogar mais. Até breve, muito, muito breve, se Deus quiser. Fiquem em paz.